Imagina você comprar um cruzeiro com a companhia de cruzeiro que só fala alemão, que é o caso da AIDA, ou então um europeu ou americano fazer um cruzeiro na MSC Cruzeiros ou Costa, aqui no Brasil, onde os cruzeiros oferecidos pelas duas armadoras só fala português. Você vai ficar a ver navios, porque não só o idioma é voltado para você, mas também as atividades voltadas para o público. Por exemplo, aqui no Brasil é servido feijoada, lá na Europa não, a gastronomia difere completamente. E vários outros, por exemplo, a gente gosta de jantar mais tarde, os americanos gostam de jantar mais cedo. Então, todos esses detalhes são muito importantes na hora de você escolher a companhia de cruzeiro para suas merecidas férias. E é disso tudo que eu vou falar nesse breve vídeo, como escolher a companhia de cruzeiro para suas férias. Roda a vinheta! Salve marujos, tudo bem? Bernardo da bpcruzeiro.com, onde você compra seu cruzeiro com o melhor preço garantido. De bônus você ganha o pacote prêmio de orientações e suporte WhatsApp para você economizar com gorjeta, com câmbio, com passeios e muito mais. Então segue os tópicos para você não entrar numa furada. Estilo de companhia de cruzeiro são diversos. Você pode, por exemplo, comprar um cruzeiro numa companhia britânica, que é bem conservadora, bem clássica, ou então uma Holland América, que é bem sênior, tipo, quando aquele filme dos anos 80, Cocoon, esse perfil, ou então o espírito aventureiro, como a Royal Caribbean, ou então o estilo expedicionário, como os navios menores da National Geographic. Então, fique antenado qual estilo a companhia de cruzeiro que você pretendendo para suas merecidas férias. E jamais, gente, jamais escolha uma companhia de cruzeiro ou um cruzeiro pelo preço, que é a maior roubada que você pode se meter. E sim, seu cruzeiro vai ficar super caro. Você vai desperdiçar suas férias com uma coisa que não tem nada a ver com o que você espera. Perfil, ela pode ser uma companhia de cruzeiro mais agitada ou mais conservadora, com horário, por exemplo, como eu falei agora, a Cunard e a P&O, você tem a noite formal e além da noite formal, você tem a noite black, a noite de fraque. O pessoal leva um fraque. Lá, aquele terno com a borboletinha aqui, já pensou você fazer um cruzeiro nas suas férias? Bom, isso é o estilo deles. Então não vá apenas pelo preço, pelo amor de Deus. Público. Então você tem o perfil, que são as atividades, e aí você tem o público, né? Porque você, às vezes, não, Bernardo, eu quero um cruzeiro, vou levar minha mãe, já é uma senhora de 80 anos e tal. Mas acontece que uma pessoa sênior, tá, ela pode ter o perfil agitado, ela pode querer ir para balada, ela pode querer fazer mergulho. Eu lembro que eu estava num cruzeiro uma vez que tinha um cara que saiu da lancha ali. Ele pegou e falou assim: Bernardo, estou dando de presente para mim, meus presentes de 70 anos, meu primeiro mergulho. Ele tinha 70 anos. E tem pessoas sênior que gostam de uma coisa mais conservadora. Por exemplo, eu tenho 48 anos e eu prefiro um cruzeiro mais tranquilo, mais reservado, muito mais do que agitação e para festas. Então, gosto é gosto. Então, você tem que adequar ao perfil e ao público. Cada companhia de cruzeiro está adequada a isso, que tem a ver também com a temporada e o destino, mas eu vou falar daqui a pouco. Origem da companhia de cruzeiro, por exemplo, você pega a companhia de cruzeiro americana Holland America, que tem um pé lá na Holanda, e você pega uma companhia de cruzeiro Celebrity, que também é 5 estrelas, e que ela tem um pé na Grécia, ela se difere pelas suas tradições, suas origens. Então, por exemplo, mas ela vai se adaptar também de onde ela está zarpando. Então, essas duas companhias são americanas, então elas sempre vão oferecer jantar mais cedo, turno de jantar às 6 horas ou 5h30 da tarde, enquanto que uma Costa e uma MSC, que são companhias de cruzeiro para o público latino, principalmente aqui no Brasil, o turno de jantar, o primeiro turno de jantar é 7h30, 8 horas à noite. Idioma, se você pega uma companhia de cruzeiro, por exemplo, a MSC e Costa, que sempre estão aqui no Brasil, MSC, que é uma empresa suíça, e a Costa, que é uma armadora italiana, quando elas vêm aqui no Brasil, o público é 99% brasileiro, então o navio fica todo em português. O que é todo em português? Os pronunciamentos, as placas, os menus, fica tudo em português. Então, quando elas estão na Europa, elas se adaptam totalmente e elas, gente, elas são fantásticas no que fazem com relação à diversidade de idiomas, gente, de 4 a 7 idiomas. A Costa e a MSC operam dessa maneira para adequar ao público na parte de idioma, para você se comunicar bem. Então, fique atento com isso. E aqui vai uma dica. Bernardo, não falo português. Quero fazer um cruzeiro. Como é que eu escolho companhia de cruzeiro? É o seguinte: preze sempre a escolher um navio
que esteve no Brasil e que voltará ao Brasil na outra temporada, porque as chances de ter brasileiros trabalhando a bordo são muito maiores. E aí você não se sente. E outra coisa também, é bom você viajar bem orientado, ou seja, ter as dicas relacionadas ao seu cruzeiro, que é o pacote prêmio de orientação e suporte que eu dou de graça em agradecimento de você comprar o cruzeiro comigo, que você compra o cruzeiro comigo ao mesmo preço da agência aí da sua cidade, ou comprar diretamente com a companhia de cruzeiro, porque é a companhia de cruzeiro é que me paga, assim como a companhia de cruzeiro dá comissão para a agência da sua cidade e dá comissão para seus atendentes, por exemplo, no caso da MSC, aqui em São Paulo. E o preço é o mesmo. Agora, em agradecimento, eu dou o pacote prêmio de orientações, que vai com dicas para você embarcar tranquilo, seguro, sem estresse, sem desencontros e economizando de montão com passeios, porque a gente dá dicas e dá WhatsApp dependendo da cidade portuária, se estiver disponível, contatos de operadoras locais para você economizar com passeios, economizar com câmbio, economizar com gorjeta. Gente, para que dar gorjeta se você vai dar o dinheiro e o cara vai sumir? Eu dou dicas para você valorizar a sua gorjeta, valorizar o seu bolso e o seu tempo para você estar bem a bordo. Classificação da companhia de cruzeiro quer dizer também com relação ao nível de atendimento, que aí tem duas coisas. Primeiro é quanto que os tripulantes são treinados e a razão média que a companhia de cruzeiro trabalha, porque os navios também é o que diz em relação à quantidade de cabines por tripulante e a cabines por hóspede, a poder ter a razão de quantidade de hóspedes por tripulante. Por exemplo, uma companhia de alto luxo como a Regent, da Silverseas, é um hóspede por um tripulante. Então a atenção do tripulante resolver as questões do hóspede é muito maior, porque ele vai estar com mais tempo. Agora, você pega uma companhia 3.5 estrelas como a MSC, uma razão dessa pode chegar a 3.8. Então são 4 hóspedes para um tripulante cuidar. Então o nível de atendimento cai. E outra questão também é o investimento que a companhia de cruzeiro faz para treinar o tripulante. Uma companhia de alto luxo e de luxo, ela tem mais dinheiro, que você pagou mais pelo cruzeiro, então consequentemente ela investe mais nem treinamento para o tripulante. Os navios podem ser semelhantes, mas ao mesmo tempo muito diferentes em função do ano de fabricação. Por exemplo, você tem uma Royal Caribbean que tem navios menores, porque são navios da década de 90 ou início dos anos 2000, que não tem aquela gama de atividades, e também a sua razão de espaço pode ser diferente e também o nível de atendimento pode ser diferente comparado a um navio mais novo da companhia de cruzeiro. Então isso também interfere, mas é claro que a decoração e o estilo, a companhia de cruzeiro sempre tenta padronizar. Mas maiores detalhes com a escolha do seu navio, você vai ver no post como escolher o navio cruzeiro para suas férias. Inclusos, é claro que a companhia de cruzeiro sempre oferece inclusos de um estilo pensão completa, né? Então você tem todas as refeições, a parte de entretenimento e também a parte de acomodação, mas é claro que isso difere para a companhia de cruzeiro premium, que oferece alimentos premium e um atendimento premium, para uma companhia de cruzeiro que é mais limitada com relação a essas duas coisas. Então você tem que ter uma atenção também com relação a isso e também saber que algumas atividades podem ser pagas e outras inclusas. Mas não se preocupe que a gente sempre passa para você bonitinho o que está incluso ou não incluso, por isso que a gente fala com o pacote prêmio, que é o bônus que a gente dá para você embarca tranquilo e seguro, porque a gente passa informações, orienta como você vê o que está incluso e não incluso no seu cruzeiro. Bom, é isso aí, marujos, esses tópicos aí para você ver como escolher a companhia de cruzeiro, para você não dar com os burros na água e você saber realmente o que tem a ver com o seu perfil e com o seu bolso na hora de você fazer seu próximo cruzeiro. Então, quer conversar com a gente, realizar uma cotação para você ganhar o seu pacote prêmio de orientação e suporte? É só você clicar no link aqui abaixo e maiores detalhes também desse conteúdo você vai ver clicando aqui no post. Beleza, marujos? Valeu! Até!